Sortilégio é uma novela mexicana que foi exibida pelo SBT em 2014 e reprisada em 2017 e agora em 2023. Sortilégio gira em torno da família Lombardo, em especial de Alex, que terá que lidar com as armações do seu meio-irmão Bruno. Apesar de conhecer Maria José no meio de uma das armações de Bruno, Alex vai se apaixonar pela moça e juntos viverão uma emocionante história de amor. Descubra tudo o que vai rolar nos próximos capítulos a seguir, no resumo da novela Sortilégio. Sexta. Convencida de que seu filho é um monstro, ela não aceita que ele assuma a presidência e exige que Alessandro lhe diga a verdade. Alessandro nega que Bruno tenha lhe pedido algo e pergunta a Fernando, que também não quer dizer nada. Muito alterada, Vitória afirma que Bruno é um monstro e não acredita mais nele. Raquel avisa Bruno que sua obsessão pela presidência vai provocar um escândalo. Maura fica furiosa com a gravidez de Maria José. Roberto diz a Raquel que convém a todos que Alessandro continue na presidência, porque Bruno levará a empresa à falência. Vitória pede aos empregados que joguem fora as flores que chegaram da parte de Mário Aguirre, pois deve ser alguém que quer fazer mal a Alessandro e Maria José. Felipa diz a Vitória que Alessandro concordou em entregar a presidência a Bruno por ter sido sua exigência para doar sangue para Maria José. Maura fica furiosa ao saber que Maria José está grávida. Lisete sugere que ela use novamente Mário Aguirre para afastá-la de Alessandro. Segunda. Fernando aconselha Alessandro a não ceder a nenhuma exigência de Bruno e que vão encontrar as provas para desmascará-lo. Furioso, Bruno diz a Eric que as flores que mandaram para Maria José em nome de Mário Aguirre não surtiram o efeito desejado e ordena que investigue o que aconteceu. Alessandro comenta com Fernando que o Sr. Pedro, pai de Maria José, deu emprego para a irmã de Gabriel, o homem que supostamente atropelou Paula. Alessandro pede para Vitória tentar ser amiga de Maria José. Fernando fica enciumado ao saber que Vitória saiu com o Dr. Hernani. Alessandro continua angustiado pela dúvida se Pedro foi cúmplice de Bruno. Bruno mantém um relacionamento com Kátia para que ela lhe informe de tudo o que acontece na empresa. Vitória pergunta a Alessandro como está tão seguro que o filho que Maria José espera é seu. Ele diz que acredita na sinceridade de Maria José e que tudo não passa de mais um plano de Bruno para separá-los. Bruno conversa com o advogado, diz que sua mãe não mudou de opinião e, portanto, haverá o julgamento e pede a ele que encontre algum amigo dele que possa confirmar que Antônio Lombardo não estava bem de suas faculdades mentais quando redigiu o testamento. Alessandro diz a Vitória que está feliz porque vai ser pai e pede a ela que tente ser amiga de Maria José. Terça. Xuxo se assusta quando Pedro diz que pediu a Maria José que desse trabalho a Meche e Gabriel e confessa que Eric deu dinheiro a eles para que acusassem Paula de tê-lo atropelado. Pedro pede a Maria José que não denuncie Meche e Gabriel. Paula, furiosa, diz que por culpa de Eric Bruno quase foi parar na cadeia. Maria José conta tudo para Alessandro e pede a ele que não os denuncie para a polícia. Alessandro responde que essa seria uma ótima oportunidade para acabar com os planos de Bruno de assumir a presidência da empresa. Eric conta a Bruno que Meche vai trabalhar na casa dos Lombardo e pergunta o que devem fazer. Bruno ordena que os mate. Eric invade a casa de Meche e Gabriel e ameaça matá-los se não saírem imediatamente. Alessandro diz a Pedro e Xuxo que Gabriel tem que fazer uma cariação entre Bruno e Eric e espera que não tenham que envolver a polícia nesse assunto. Roberto diz a Ulisses que pode continuar seu romance com Raquel já que até casa está pensando em montar para ela. Quarta. Alessandro se chateia com Pedro e Xuxo porque desconfia que preveniram Gabriel. Xuxo diz que estiveram o tempo todo com ele, mas provavelmente Bruno ouviu a conversa e os ameaçou. Eric faz Bruno acreditar que ele matou Meire e seu irmão. Raquel fica furiosa ao flagrar Roberto e Paula na banheira. Roberto se defende, diz que não estavam fazendo nada e acusa a esposa de ser amante de Ulisses. Alessandro diz a Vitória que perderá mais chance de deter Bruno. Conta que ele pagou algumas pessoas para que acusassem Paula e acontece que essas pessoas desapareceram. Chorando,
Vitória se recusa a acreditar que o filho seja o monstro que todos dizem. Alessandro diz que não é possível que só ela acredite que Bruno diz a verdade. Maria José prepara um jantar romântico para Alessandro, diz que o ama e quer ser feliz com ele. Alessandro demite Eric e expulsa Bruno de sua casa. Quinta. Furioso, ele lembra Alessandro que ao doar sangue para Maria José lhe pediu a presidência da empresa e que se divorciasse de Maria José. Bruno se queixa com a mãe por ter sido expulso por Alessandro e a insulta. Furiosa, Vitória diz ao filho que se Alessandro não o tivesse expulsado e que se imaginasse que estava gerando um monstro o teria abortado. Bruno paga um jornalista para que publique uma matéria sobre o romance de Vitória e Antônio Lombardo. Ulisses afirma que Raquel não lhe importa. Alessandro diz a Fernando que Bruno fez lembrar-se de sua promessa de divorciar-se de Maria José. Fernando explica que a palavra empenhada a um delinquente não é válida. Paulo está furiosa, pois, apesar de sua insistência em ficar morando com Maria José, ela insiste que deve morar com o pai. Bruno mantém um romance com a intenção de utilizá-la para que consiga todos os dados sobre o irmão da mãe de Alessandro para poder ganhar o processo que impetrou contra ele. Alessandro diz a Maria José que, aconteça o que acontecer, nunca deve duvidar do amor que sente por ela. Roberto critica Ulisses por ter se envolvido com sua mulher e que ainda receba dinheiro dela. Sexta. Ulisses afirma que Raquel não lhe importa e que está interessado por uma garota que sempre foi apaixonada por ele e que é irmã gêmea de Maria José, já que sua mãe não morreu como todos acreditam, mas fugiu com um homem muito rico. Fernando e Alessandro ficam chocados ao lerem no jornal a notícia sobre o parentesco de Alessandro, Raquel e Bruno. Ezequiel diz a Maria José que Bruno quer falar com ela. Assustada, ela pede para dizer que não está, mas Vitória pede a ela que pegue a ligação e diz que vai ouvir a conversa pela extensão. Vitória fica revoltada ao ouvir a conversa. Pedro e Xuxo libertam Gabriel e Meire. Maria José, chorando, diz a Bruno que já não faz parte da sua vida e que jamais voltaria para ele. Em tom ameaçador, Bruno responde que se não fizer o que está mandando, destruirá Alessandro. Vitória diz que Bruno está completamente louco,